começo sempre a ter essa risada. Enfim, no vídeo de hoje a gente veio falar pra vocês como a gente se conheceu. E um pouco da nossa historinha também, né? Que foi muito apocalíptica. Apocalíptica. Como é que fala isso? Apocalíptica. Eu vou pesquisar que a gente não sabe falar essa palavra. Meu olho tá vermelho. Tô com alergia. Sabia que a gente confiou um no outro, os dois estranhos, que a gente nunca viu na vida. Se você fosse um maníaco? E se você conhece mesmo? E se você fosse uma psicopata? Tá vendendo meus olhos? Teus alunos presta? Presta sim. Conheci ele através da irmã dele de consideração. É só me seguir no Instagram por conta do sobrenome, Menezes. O sobrenome dela é igual ao meu. Só conversar, isso foi em novembro. Eu tava com um amigo meu, né, e tal. A gente tinha acabado de ir pra uma festa também. Eu, ele e um outro amigo. Ela falou, eu quero essa energia toda no meu aniversário. Já que a outra menina não poderia ir, tem filho na verdade, né, tem filho. E meu outro amigo, ele tava disponível fazendo nada, então eu falei, vou levar ele. Aí ela, bem que eu tô de olho. Aí ela foi, então já que vocês vão ficar no seu aniversário, eu não vou ficar de vela. Era aniversário que a gente ia ter que passar o dia todo. Qual foi os requisitos que eu dei? E só queria se fosse preto e se não fosse rodado. Esses requisitos pra ela falou, pronto, tem meu irmão. Aí eu falei, eu quero esse aí mesmo. Eu não tinha visto foto dele, eu não sabia o nome, eu não sabia o que fazia, o que deixava de fazer. Eu só falei, eu quero, né? Pronto. Vou falar aqui com ele e tá tudo certo. Só que antes, ele já tinha me visto, só que não lembrava. Como foi que você me viu? Pelo story que eu vi tua vida toda. Eu fui procurar teu perfil. Aí eu vi lá o negócio do ônibus. É que eu fiz uma publicidade falando do ônibus lá do bairro da minha mãe. Que aí o povo tava fazendo uma vaquinha pra ter o escolar. Aí ela foi, repostou e ele viu. Foi ver minha vida toda, quem eu era, qual era meu sobrenome, o que eu fazia, o que deixava de fazer, ele foi lá ver. Ele colocou no grupo, que tava todo mundo junto, lá da festa do aniversário dela, que era em dezembro. E ela fez também um grupo com nós 4. Eu, ele, ela e o meu amigo, que eles iam ficar. Aí a gente tava conversando, só que ele não me dava muito ibope, não me dava muita graça. Não sei porquê, se não gostava de mim, não. Aí eu falei, velho, você falando isso. Pessoal, né? Aí falando da camisa, tava todo mundo lá falando da camisa. Ela, ainda bem que eu não vou precisar dormir com roupa de dormir. Vou usar a camisa dele. Aí eu pronto, falei. Você vai me dar a sua camisa também, né? Aí que foi que ele você respondeu? Faço o quê? KKK. Eu me retei nesse dia, se eu já não tinha esperança com ele. Nesse dia eu fiquei... Olha, antes eu tava com esperança aqui. Na hora que ele falou kkk e mais nada, eu já não tava me dando muito ibope, não me respondia assim, querendo, com vontade. Minha esperança foi pra cá. Esse menino não quer nada comigo. Aí eu fui falando com ela, eu acho que ele não quer nada comigo e que eu desisto de ficar com ele, que eu não vou mais pra lugar nenhum. Ele sabe que quando eu tô estressada eu falo, não vou pra lugar nenhum mais. Aí pronto, cheguei e falei, cheio de ódio, a irmã dele foi, falou um monte pra ele. Ele fez? Te chamei, pedi desculpa. Te chamei. Só que antes, eu pedi antes da gente ter essa conversa toda, né? Eu pedi o Insta dele e aí ela não queria passar. Foi o que ele me disse, né? Que ela não queria passar, porque ele tinha deixado. O que ela me disse foi que ele tinha vergonha, era tímido pra puxar assunto e não queria passar o número. Ele disse que não foi isso, foi ela que não quis passar mesmo. Aí também, na vez que ela falou, tem uma menina aqui pra botar pra tu, eu falei, é bonita porque eu não pego qualquer coisa não. Aí depois que eu vi tua foto, eu achei que é bonita. Aí ela falou, pique modelo, foi alguma coisa assim. Fala. Aí eu quis pra mim. Foi. Porque eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha falado isso, né? Aí ela foi, passou meu Instagram, ele foi lá ver minha vida. Só que ele não começou a me seguir de primeira. Comecei sim. Não, amor. Não foi não. Foi. Não foi. Foi. Depois que ela falou
disso que você não queria passar, eu fui lá e fui procurar. Ela tinha me falado o seu nome, que ela sempre falava, Lucas que isso, Lucas que aquilo. Eu pesquisei no Instagram. Pesquisei o Instagram dele, achei um, só que tava LC. Aí eu não tinha certeza que era ele, aí eu não comecei a seguir, né? Porque vai que era outra pessoa, mas também você tinha achado aquele, então tinha que ser aquele. Aí eu não comecei a seguir, porque eu não sabia. Grupo com nós 4, a gente começou a conversar, né? Que ele não tava me dando muito ibope. Aí eu desisti. Quando eu desisti, ele começou a me seguir no Instagram e me mandou mensagem pedindo desculpa. Foi isso que depois. Olha, foi que 5 horas da manhã. Isso, foi a minha mensagem pra ele. Não, não foi sair não, porque foi logo de noite que eu comecei a te seguir, que ainda eu tava fazendo live, escutando música ainda. Foi mesmo. Aí eu falei pra ela, ele, ao invés de me responder, tá fazendo live. Me reter, velho. Olha, esse menino me deu tanta coragem de desistir dele. Mas ele ficou tentando. Eu mandei um vídeo pra irmã dele, porque a gente não tinha contato um do outro, a gente não conversava ainda. Aqui, ó, minha mão. Tô esperando a aliança. Eu toda emocionada já de eu me estressar com você por causa da camisa. Aí eu mandei esse vídeo. Aí depois você fez o que? Foi lá, botou no status do WhatsApp um buquê de borboleta roxo. E você falou, meu sonho ganhar um desse. Aí eu peguei em direto. Ainda bem. Eu gostava mais pelo Instagram do que pelo WhatsApp. Aí a gente começou a conversar. Aí a gente adotou o dia 20 de novembro como nosso aniversário. Não teve pedido de namoro, não teve aliança até hoje, eu espero. Né? Não teve. Só que eu já falei pra ele, eu só quero se a aliança vir agora, só se for de noivado. Porque de namoro já não tá dando mais certo, porque a gente vai fazer um ano já tem um tempão que a gente tá junto. Então, pra mim não faz mais sentido. Agora vamos pra parte do aniversário. No aniversário não deu certo. O aniversário teve, só que a gente não conseguiu ir. Primeiro ele, por quê? Foi viajar. Viajei. E você? Você é tão bonitinho. Aí ele viajou porque teve um compromisso com a família dele lá em Salvador. Aí eu tava lá na Lagoinha, né? Aí eu já comecei assim a desconfiar, né? Eu falei, oxe, como assim do nada ele tem imprevisto? Esse foi o primeiro imprevisto que a gente teve, né? Aí eu já comecei a desconfiar. Eu falei, oxe, ele vai ficar aí com alguém lá. Tenho certeza, eu acho que eu não te falei isso não. Falando, eu tinha certeza que ele ia ficar com alguém lá, que ele não vai pra família de ninguém. Já fiquei assim toda, né? Aí ele me ligava todos os dias que lá ele não tava trabalhando, né? Tava lá só pra ficar com a família dele e tal. Também foi final de ano, tava de férias. No ano novo perto. E aí aniversário era 5 de dezembro. Que dia era mesmo o aniversário? Eu não lembro não. Aí pronto, ele não conseguiu ir. Aí como ele tava com o carro dele, né, ele ia buscar ele e meu amigo. E minha mãe só confiava se fosse assim. Se fosse buscar a madame. Se fosse me buscar e me levar de volta. Tá achando ruim? Assim, eu sou uma princesa. Você tem que me buscar, me colocar no carro, me tirar do carro, me botar lá no lugar de... Não deu certo, a gente não se conhecia. Ele foi o primeiro imprevisto. Aí ele não sabia que dia voltava de lá. Aí eu já ficava assim, meu Deus, a gente não vai se conhecer nunca. Fiquei triste. Aí ele chegou quase perto do ano novo. No ano novo eu também fiquei cheia de ódio com ele. Porque eu mandei um texto tão bonitinho, toda fofa. A gente já conversava, a gente já chamava de amor e tudo. Sim, esqueci de falar. Ele já falou primeiro que me amava, quando a gente nem conversava ainda. Falou para a irmã dele, né? Falou, eu amo ela. Lá foi e me falou. Aí eu já fiquei, então tá dando certo, né? Depois que ele me pediu desculpa, tá? Aí ele falou que me amava. Eu tenho até print, eu vou colocar aí o print depois que eu guardei esse print. E vou continuar guardando, porque eu vou jogar toda vez na cara dele pra falar que foi ele que falou que me amava primeiro. Os dois foram emocionados. Os dois foi, porque eu já queria você, eu não sabia nem quem você era. Pelo menos eu sabia quem era você. Porque você já tinha visto minha vida.
xinguei ele todo. Eu falei, como é que você tem coragem de mandar isso pra mim? Eu mandei um texto tão bonitinho pra você. Aí você vai lá e manda isso. Aí você tava onde? Aí eu falei, eu saí da igreja, aí eu fui pro aniversário, aí eu tava bebendo. Aí você pegou mais ainda. Ai, que não sei o que. Não tava doente. Aí eu joguei na cara dele. Eu sempre jogava as coisas na cara dele quando não dava certo. Porque eu me estressava, eu jogava tudo na cara dele. Desculpa dele de não ter ido lá porque ele tava doente. Teve tempo pra beber, teve disposição pra beber, mas não teve disposição pra vir me ver. Não entendi, pra passar o primeiro ano novo comigo. Acho que não foi nem tanto por conta que ele foi beber, mas sim porque ele me respondeu com só um feliz ano novo. Enquanto a gente passou esses 7 meses aí, tudo namorando à distância, a gente fazia ligação todo dia. Todo dia era uma briga diferente, todo dia era um amor diferente. A gente passou 7 meses assim, gente. Foi 7 meses tentando se conhecer. Toda vez que a gente pegava um mês pra se conhecer, não dava certo. Tinha que remarcar pro outro. Aí ele foi sair do trabalho dele. Foi pra outro trabalho. Aí foi mais uma burocracia. E aí foi mais negócio. Ah, vou marcar pra tal dia. Não deu certo. Teve um dia que a gente tava conversando. Não, esse dia vai dar certo. Não deu certo nesse dia. Deu, hein? Eu marquei no aplicativo várias coisas. Que era pra mim ter ido no meu aniversário, foi dia 8. Isso. Era pra ele ter ido em maio. Era pra ele ter ido em maio no aniversário dele, que a gente ia passar o aniversário dele junto. Não deu. Aí pronto. No aniversário dele, né? A gente marcou, coloquei lá no negócio. Aí quando ele marcou pra junho, eu falei, acho que não vai dar certo de novo. Aí ele, o que ele me aprontou? Veio. Eu ainda não tava acreditando, tanto que eu falei, eu não vou marcar nada, porque depois você vai ter que fazer eu desmarcar em cima da hora. E também porque ele não tinha arrumado as coisas dele, não tinha cortado o cabelo, não tinha feito nada. Eu falei, pronto, ele não, que não vai vir mesmo. Aí fiquei cheia de ódio. Ele foi no dia 8 de junho pra lá, pela primeira vez. Eu tava na casa da minha avó, me prontifiquei toda, né, toda bonitinha. Fui lá pegar ele na rodoviária, que a gente marcou. A gente agendou um hotel pra ficar perto da rodoviária. Toda tímida. Gente, eu fiquei morrendo de vergonha naquele dia, porque eu ficava assim, gente, será que ele é um maníaco? Será que ele era um maníaco mesmo? Será que ele fazia alguma coisa comigo? Quando a gente entrou no hotel, eu ainda fiquei pensando assim, falei, oxe, será que esse menino tá só me enrolando? Será que ele vai fazer uma coisa comigo? A gente chegou na rodoviária, aí ele tava sentado lá e eu cá. E a mochila aqui no meio, ele me deu um presente, que foi o perfume. Ele me deu o perfume, porque até hoje eu tenho esse perfume. Eu sabia se eu sentava perto dele, se eu tirava a mochila, se eu não tirava, se eu dava um abraço nele. Na hora que eu dei um abraço nele, os dois quase caíam. Porque tava no degrau, tava na escada, aí os dois quase caíam. Aí eu ficava assim, gente, o que será que eu faço? Será que eu dou um abraço nele? Será que eu dou um beijo? Será que eu meto a língua na boca dele? Eu não sabia o que fazer. Aí acabou que a gente fez um meio abraço assim. E eu sentei lá e ele tá e pronto. A gente foi pro hotel, né? Que a gente queria ter nossa privacidade. A gente foi pra rodoviária, que aí a gente começou a se soltar lá na hora de fazer o check-in. Eu tava fazendo as brincadeirinhas com ele, né? Aí a gente conversando, aí eu fui me soltando mais, né? Falei, não, a gente tem aquela mesma vibe de ligação, então tá de boa. Entrou no quarto. Já era o que? Umas 5 horas, aí a gente ficou conversando, entreguei meus presentes tudo, que eu fiz uma cartinha pra ele, dei 2 caixas de doce, dei uma cartinha, dei 2 caixas de doce, corrente, brinco. Pergunte pra ele onde tá esses brincos agora. Mas a corrente tá aí. E o brinco também. Mas você não usa mais a corrente. Eu esqueço. Eu gravei até a história no dia, o povo só soube que eu comecei a namorar, ou que eu tava namorando assim à distância, quando eu postei o nosso print dele dormindo. Eu acho que eu tenho ainda, vou colocar aí em algum canto. Eu entreguei esse presente tudo pra ele, gravei história, todo mundo gostando das nossas baixarias, dessas coisas, das nossas resenhas. A gente já demorou pra abrir aquela porta do negócio lá, que a gente não sabia fechar, a gente não sabia ligar a luz, a gente não sabia fazer nada. 2 pobres no hotel pela primeira vez. Teve ele pra conhecer minha mãe no mesmo dia. No primeiro dia a mãe dela não gostava de mim. Aí depois quer que eu vou estar lá agora todo final de semana. Não, no primeiro dia ela gostou de você sim, porque ela
botou café pra ele. No primeiro dia, mas antigamente não gostava de mim. Quando eu fiz a ligação primeiro, né, pra falar pra ela que ele ia vir mesmo, conversando com ele, falando, achei que você era o quê? Agiota, estelionatário, traficante, foragido. Porque ele não tinha nenhuma foto no Instagram dele, gente, nenhuma foto. Aí minha mãe foi procurar, cadê as fotos do menino? Não tinha. Aí, né, ela começou a achar, falando, não vai dar certo isso, que você não sabe como ele é, você não sabe de nada dele. Eu falei, não, mas a gente faz ligação todo dia, só que a gente não tinha costume de tirar print, a gente não tinha costume de gravar nada, até porque a gente não queria postar na internet por enquanto. Né, só quando a gente se conhecesse, se desse certo mesmo, a gente visse que a vibe ia continuar a mesma, aí a gente ia postar. Botou o café, a gente levou um bolo pra ela, porque eu tive a ideia, porque senão ele não ia ter. Aí foi, a gente passou na... Como é que fala? Sei lá o nome daquilo, que compra bolo lá, a gente Padaria. comprou. Não, aquilo não era padaria não. Acho Ela vendia doce de bolo. que era a casa do bolo. Isso, casa do bolo. A gente foi, levou pra minha mãe. Minha mãe botou uma mesa, montou uma mesa pra ele, botou garfo, colher, xícara, café, o bolo cortadinho, perguntando, você Quantos quer uma eu queria? faquinha? Quer um galfinho? Quer um garfinho, uma faquinha, uma colherzinha, alguma coisa, vai comer na mão? Ele, eu quero um garfinho mesmo. Eu olhando assim pra cara dele, ninguém tinha me chamado. Aí eu fui, levantei de ousada e fui sentar lá. E aí, né, minha mãe começou a mimar ele demais. Eu falei, então tá aprovado. Aí a gente voltou pro hotel, a gente ficou lá conversando muito. A gente no primeiro dia a gente conversou demais, assim, pra saber se realmente como ia ser isso, se eu ia pra lá ou ele ia vir pra cá de novo. E aí a gente tinha marcado o hotel pra ter nossa privacidade, pra gente se conhecer. Marcou. Depois de 15 dias, eu vim passar meu recesso de ano novo, ó, de São João, que eu ainda gravei pra vocês, que foi a primeira vez que eu vim pra cá. Conheci a mãe dele também, conheci o pai dele, tava todo mundo aqui. Aí lá na rodoviária, quando ele foi falar comigo, ele não me deu um abraço. Mas eu lhe abracei assim, ó. Você Um abraço meieiro. Eu fiz assim e assim na testa. Um abraço meieiro desse, eu fiquei cheia de ódio. Quando a gente foi o caminho todo, aí eu fiquei olhando assim azul, falei, oxe, que lugar é esse estranho, que eu não sei nem onde é. O que é que eu tô fazendo aqui? Aí eu comecei a pensar assim, será que eu tô perdida? Aí como eu já não tava falando com ele tava lá e eu cá, não tava falando nada com ele. Quando eu entrei na casa dele, eu falei, tô com vergonha de falar com sua mãe, tô com vergonha de que ela vai achar de mim. Contando assim só resumidamente, gente, porque foi tanta coisa que aconteceu. Entrou pro quarto dele, me deixou lá na sala. Comigo também, eu levei ele pra conhecer minha avó. Ele conheceu minha avó fez um monte de pergunta pra ele. Parecia uma delegada. Foi, minha avó encheu ele de perguntas. Tua avó não tive vergonha de conversar com ela. Teve sim. Não, ela olha dentro do meu olho, eu olho dentro da bola do olho dela. Pergunta ela. A minha olhando com o zoião e eu dentro da alma dela. Aí ela desviava o olhar e eu continuando ela. Que mentira! Foi sim. Mentira, gente. Foi Ele tava sim. com vergonha. Depois chegou seu tio, falou comigo. Cheguei aqui, ele foi entrando pro quarto. Imagina aí, gente. A minha sogra ia ter a minha primeira impressão de que eu não falei com ninguém. Entrei logo pro quarto dele e fiquei. Aí eu, gente, ele vai me largar aqui mesmo. Aí eu fiquei assim, olhando pra ele ainda. A cama dele assim, era virada pra porta e eu olhando pra ele. Ela falando comigo toda fofa, seja bem-vindo ao nosso número de residência, e que não sei o que, qual é seu nome mesmo, aí eu tenho, toda morrendo de vergonha. Mas ela, você não é de menor não, né? Alguma coisa assim. Foi, depois ela entrou aqui no quarto, eu vou fazer 18 esse ano, aí ela, mas ainda é de menor. Ela, sua mãe sabe que você vem. Meu recesso aqui foi uma semana, gravei pra vocês, tá aí o vídeo no canal. E aí foi isso, gente. Uma semana não, passou um tempão aqui. Uma semana só, amor. Quase um mês. Foi quase um mês. Foi quase um mês. E aí foi isso, gente. Contando essa história assim, bem resumida, porque foi muita coisa. A gente teve muito perrengue também. Pensa aí, você passou 7 meses de namoro à distância, só marcando e nunca dá certo.
de você ir, quando dava certo de marcar, tinha que remarcar de novo. E agora a gente não se desgruda mais, tanto é que a gente já tá morando junto. Eu sequestrei pra mim. Foi. Você sequestrou. Aí agora a gente já tá morando junto. E é isso, acabou o relacionamento à distância, graças a Deus. Desculpa. Peraí que tá sangrando, eu tô sentindo o sangue escorrendo. Ok, tira. E foi isso, né, gente? Foi muito perrengue. Agora ele me sequestrou pra ele com 11 meses de namoro. Mês que vem já faz um ano e agora a gente tá morando junto. E é isso. Acabamos com o relacionamento à distância, graças a Deus, porque toda semana eu vinha pra cá, né? Porque a gente passou 7 meses com o relacionamento à distância, sem se conhecer. Lógico que a gente ia passar o final de semana todo junto. Aí quando alguém queria fazer alguma coisa comigo, eu não. Dia de sábado até, ou dia de sexta até segunda, meu amor, eu não tô aqui. Não me espera aqui porque eu não tô. Teve tanta gente que falando, que não vai dar certo porque isso nunca dá certo. Aí, gente, se você não conseguiu ter um relacionamento assim, não fica opinando na vida dos outros porque você nunca sabe o que vai acontecer com o outro. Tipo, se for opinião construtiva, até bom, né? Tá ótimo. Você tem que ter paciência, ok, isso é uma opinião construtiva, mas você já falar, dando opinião, falando que já não vai dar certo, sendo que você nem conhece a pessoa, se você não sabe nem o que é que vai acontecer na vida dela, você já tá dando opinião, pelo amor de Deus. A gente recebeu muito isso, inclusive da minha mãe também, que não acreditava que ia dar certo, porque ela não gostava dele de jeito nenhum, porque ele não tinha foto. O seu pai também, que o seu pai falava que eu tava lelondinho. Vocês tinham gostado. Nossa historinha, né, amor? E o outro vídeo vai ser só pergunta. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer só de perguntas. Eu também que vocês coloquem perguntas aqui sobre a gente, que vocês querem saber mais, porque aqui eu não pude colocar muita coisa porque o vídeo fica muito grande, tem gente que não gosta. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Manda beijo. Até o próximo. Aí tu vai deixar meu Instagram aqui e o dela aqui. Aí segue a gente lá no máximo de respeito. Tchau.